Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de documentário, né? Vamos falar de um documentário que estava para ser lançado no Netflix, né? Um documentário que estava sendo muito esperado, tá? E esse documentário é o documentário Sly, tá? Que fala sobre a vida do Sylvester Stallone, né? Já existem outros documentários do tipo. Tem uma série, por exemplo, de 3 programas do Arnold Schwarzenegger, né, no caso, né? A gente já viu outros excelentes documentários da Netflix, como A Vida do Fangio, do Juan Manuel Fangio, né? O pentacampeão mundial de Fórmula 1 na década de 50. Você tem também outros documentários de outras figuras muito importantes, né? Quer dizer, documentários sobre até o personagem Spock, sobre Leonardo Nimoy, né? Então a Netflix é um terreno bem fértil, né, para esses documentários assim desses ícones, né, da cultura pop, das artes em geral. Bom, o que a gente pode falar desse documentário? Vou dar spoilers aqui, tá? Ele estreou no dia 3 de novembro, estou fazendo esse vídeo no dia 5, tá? Vou dar spoilers aqui, se você ainda não viu o documentário, vai lá assistir, depois volta aqui nesse vídeo aqui, tá? Mas o que acontece? É aquela coisa, né? É um documentário onde a expectativa estava muito alta, né? Pelo menos da minha parte, né? Ela estava com uma expectativa altíssima e eu gostaria muito de ver nesse documentário todas as histórias que a gente escuta por aí, né? Sobre Stallone, principalmente no início da carreira, em toda a sua epopeia, né? Toda a sua, vamos dizer assim, batalha, né? Para ele poder estrelar e dirigir um filme dele, né, que era o Rock. Ele era um cara que praticamente veio do nada, e ele conseguiu de repente ser um astro, né, um ícone, né, do cinema americano de uma hora para outra, né? E tem vários meandros nessa história, né? Por exemplo, aquela coisa dele ter vendido o cachorro dele, que ele já estava passando fome, o cachorro dele era, vamos dizer assim, o amor da vida dele, né, no caso, e depois quando ele conseguiu uma grana, né, pelo estrelato dele, ele foi comprar o cachorro de volta, comprou o cachorro superfaturado, né, porque o cara que comprou o cachorro dele revendeu o cachorro por um preço muito alto, entendeu? E essas coisas a gente escuta, né? Mas infelizmente essa parte do cachorro não foi colocada no filme, entendeu? E o máximo que aconteceu foi que um cara que trabalhou conjuntamente com ele, bem no iníciozinho da carreira dele, ficava falando lá, vinha ele com aquele cachorro enorme, né? Como se o cachorro não fosse grande coisa, o cachorro trabalhou no rock, né, gente? Então, quer dizer, eu senti uma falta, entendeu, dessa questão do cachorro aí, entendeu, no documentário. E aí começou, sabe, eu comecei a ficar um pouco meio que de veneta com esse documentário aí. Eu comecei a achar que ele estava meio incompleto. Eu gostaria muito de ter visto essa história sendo contada e falada por ele, né? Mas essa coisa, pelo recorte do documentário, acabou sendo tirada, né? O documentário vai ter depoimentos dele, do irmão dele, né? Ele vai inclusive pegar umas gravações, umas entrevistas que ele fez em fita cassete há vários anos atrás, né? E ele ficava escutando a própria entrevista, né, com a direção lá do documentário, e ele mesmo ficava se questionando do que ele tinha falado muitos anos antes. Nessa parte foi bem interessante, né? Para você ver como a figura, né, como a pessoa, né, ela vai mudando, né, com o passar dos anos, né? E o que esse documentário vai enfocar da vida, mais da vida pessoal dele? Vai falar mais da infância, vai falar de como ele era uma pessoa muito, ele era um garoto muito difícil, né? Que ele teve uma infância muito difícil, ele brigava muito, era expulso de várias escolas, aquele negócio todo. Tudo isso porque ele teve pais que não foram presentes, né? E quando eram presentes era melhor não terem sido presentes, né? Se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, a mãe, por exemplo, não queria ter filhos, entendeu? E o pai fala isso na cara dele depois, né? E o pai tratava ele com extrema violência, a ponto de descer o cacete nele mesmo, bater nele com vontade, com força. E, inclusive, o fato do pai, inclusive, ter um certo ciúme do filho e do pai competir com o filho, entendeu? Mas era uma competição bem doentia, diga-se de passagem, né?
Então tudo isso afetou demais, né, o Sylvester Stallone e o Frank Stallone, né, o irmão dele, né? Tanto que o Frank Stallone vive com a mãe e o Sylvester Stallone vive com o pai. A família ficou partida, separada, né? Desde a infância dele em Nova York, né? Ele é de Nova York, depois ele vai com o pai para Maryland, né? Ele começa a mexer com cavalos, o pai dele começa a mexer com cavalos, o Stallone, inclusive ainda garoto, vira jogador de polo e é reprimido violentamente pelo pai durante um jogo de polo na frente de todo mundo, né? O que faz ele passar uma vergonha enorme e o que faz ele ter um bloqueio para jogos de polo, né? Ele passa a não jogar mais polo, né? Só vai jogar muitos anos depois e novamente ele tem um outro incidente com o pai. Vejam bem, o cara já famoso, Rambo, Rock, entendeu? Vai ter um incidente com o pai muitos anos depois num jogo de polo de novo que faz ele desistir totalmente de cavalo, né, no caso, né? Embora lá em Tulsa King tem aquela parte lá do cavalo, né, que ele bota a filha dele lá para ficar criando cavalo em Tulsa King, né, aquele negócio todo, mas que ele teve um bloqueio completo, né, daquilo. Bom, de qualquer forma, né, ele vai, obviamente, um professor vai salvar a vida dele, né, novamente, porque o professor de teatro viu que ele tinha capacidade, numa das escolas que ele estava, que ele tinha viés artístico para isso, e ele vai correr atrás disso, né? Mas aí as pessoas olhavam para a cara dele, achavam que ele não tinha cara de mocinho, que ele teve inclusive esse problema no lábio dele, que ele fala assim, uma coisa e tal, foi porque a mãe dele estava grávida no ônibus de 9 meses, né? E ela começou a entrar em trabalho de parto dentro do ônibus e aí mandaram ela para casa de saúde e nesse negócio todo ele ficou com essa paralisia no rosto, com essa paralisia na boca. Mas voltando, então quer dizer, ele não era um cara muito aceito, né? As pessoas fechavam as portas, falavam que ele tinha cara de vilão, coisa e tal. E aí ele começou a escrever, começou a escrever roteiros, ele trabalhava como lanterninha de cinema, via, né, os filmes, né, gravava os filmes com um gravadorzinho, né, e depois transcrevia o roteiro em casa e começava a mexer naquele roteiro até fazer um roteiro dele. E ele conseguiu fazer 15, 16 roteiros nessa história, e foi aí que apareceu, né, a questão do rock, né. Eu não vou entrar em mais detalhes, que eu já estou dando spoiler demais aqui. E aí ele vai começar a ser aceito, né? No caso, ele vai ser aquela grande celebridade, né? E depois ficou aquela coisa, né? O cara apareceu do nada, virou uma celebridade da noite pro dia, e agora, o que, que ele vai fazer, né? E aí ele fez 2 filmes, gente, que eu particularmente... não se fala muito na carreira dele, mas eu particularmente gosto muito desses filmes. Um deles eu já fiz a resenha aqui, que foi o Fist, né? Que ele foi líder sindical, que ele não gostou do filme porque o personagem dele acabava sendo morto no final do filme, né? E ele era um cara que não era muito afeito a finais tristes, né? A cabeça dele totalmente hollywoodiana, de finais felizes, coisa e tal, né? E um outro filme, né, que eu finalmente vendo esse documentário, eu me lembrei do título que eu vi uma vez numa primeira exibição da vida, não era nem Supercine, porque o negócio é o seguinte, gente, o Supercine passava segunda-feira depois da novela, que foi para competir com o Jô Soares, né, que tinha ido para o SBT. Na verdade, a tela quente. Então, antes era Supercine, né, que passava, né, na televisão. Aí o Supercine passou os sábados. Só que antes do Supercine, o filme que passava sábado à noite depois da novela era a primeira exibição. E a gente viu muitas coisas legais nessa primeira exibição, nesse Supercine aí. E um desses filmes que eu achei muito legal foi um filme chamado Taberna do Inferno, que ele fez, né, que eram 3 irmãos. Ele era meio que ali vamos dizer assim, uma corruptela do rock, um cara que ficava andando nas ruas, tinha 2 irmãos, um irmão todo certinho e um outro irmão mais fortão, né? Que era meio abobalhado, né? E acabou, vamos dizer assim, dando dinheiro para os 2 irmãos porque ele participava de lutas, né? No caso, ele lutava. E aí o Stallone é que mete esse irmão mais novo no meio das lutas. O irmão mais velho, que era mais sério, não gostava disso, mas quando a grana começou a entrar, ele passou a gostar. E aí quem não passou a gostar foi o Stallone, porque ele viu que o irmão dele estava apanhando demais e estava ficando mais biruta ainda do que já era, né?
E aí esse filme, gente, esse filme é legal, cara. Eu particularmente eu gostei muito desse filme. Foi um filme do Stallone que não é muito falado, entendeu? E eu gostei muito desse filme. E o Stallone também não gostou desse filme. Ele achou espalhafatoso, porque o filme se passava na década de 40, no imediato pós-guerra, coisa e tal. E aí os filmes foram, tanto Fist quanto Taberna do Inferno foram fracassos de público e de crítica, né? E aí fez até com que ele retomasse o Rock 2 por causa disso. Mas, gente, eu sugiro para vocês que vocês vejam, entendeu? Na época foi aquela coisa, como ele explodiu como rock, quando ele começou a fazer coisas diferentes, né? Não foi muito aceito na época, mas são dois bons filmes. Sugiro. O Fist, né, como eu já comentei com vocês, eu achei no YouTube. Taberna do Inferno eu vou ver se eu procuro para rever e fazer um vídeo aqui para vocês, tá? Aí depois ele vai levando, né, a questão do rock, coisa e tal. Depois se fala do Rambo, né, do interesse dele pelos veteranos de guerra do Vietnã. Ele conta uma coisa, né, que no Rambo 1 ia acontecer, que no final o Rambo ia ser morto pelo Trautmann, né? Que no final das contas o Rambo ia ser morto pelo Trautmann e estava no roteiro original isso, e o Stallone se recusou terminantemente a dar esse fim para o Rambo, entendeu? Porque ele falava que 20 mil veteranos de guerra se matavam por mês nos Estados Unidos. Olha que loucura isso, né? Pela toda a perseguição que eles sofriam, né, nos Estados Unidos, por toda aquela coisa que aconteceu no Vietnã, dos americanos massacrarem aldeias de Vietcongues, e aí esses veteranos acabaram ficando muito mal vistos, né? O problema é que nem todos faziam isso, né? Mas aí quando chegou aqui, né, todos eram assassinos, né? Então você teve essa... Quando se chegou aqui, não, quando chegou nos Estados Unidos, todos eram considerados assassinos, né? E aí o Stallone queria mostrar, né, o ponto de vista disso. Inclusive, aquele relato do Rambo, quando o Rambo começa a falar que ele teve um amigo que morreu porque o garoto estava com uma caixa de engraxar sapatos, tinha uma bomba dentro de uma caixa de engraxar sapatos, aí a bomba explodiu, arrancou, despedaçou o colega, né? Tudo aquilo foram relatos reais que o Stallone pesquisou e entendeu, e que ele deu uma misturada ali para falar, para botar isso no filme, né? Uma coisa que ele fala também no filme, né? E aí o que acontece? Ele diz inclusive que a violência do Rambo, que a psicopatia do Rambo foi inspirada demais no pai dele. Vejam só, né? Como essa infância do Stallone foi turbulenta. Nesse ponto, o documentário é um achado, né? Porque ele nunca se abriu tanto, né? Com o passado turbulento que ele teve com os pais, né? E depois ele começa a falar dos demais filmes, né? Dos filmes que de repente não tinham muito a ver com ele, daquelas comédias, tipo Pare-se não, Mamãe Atira, né? Que ele fez só porque o Arnold Schwarzenegger tinha aceito fazer, né? E que ele vai vendo que aqueles filmes não tinham muito a ver com a vida dele, até que ele se arriscou num papel mais dramático, num outro filme muito bom dele também, que as pessoas quase não falam, as pessoas só se lembram de Rambo, só se lembram de Rock, só se lembram de Mercenários, só se lembram dos filmes de tiro, tiro porrada e bomba. Mas eu gosto muito de pegar um pouco essa carreira mais dramática, né, do Stallone, né? Como eu já citei, o Fist, né, e o Taverna do Inferno são filmes também que valem a pena dar uma olhada, tá, gente? E outro filme também que é muito importante é o Copland, né, que ele fez um policial, né, gordo, né? Ele estava totalmente fora de forma, um cara que era desprezado por todo mundo, entendeu? E que tinha que falar de uma situação, né? Para um policial que era interpretado pelo Robert De Niro. Então você vê a chance, né, do Stallone contracenar com o Robert De Niro, o quanto isso foi uma coisa pesada para ele, né, no caso, né? E o quanto o Copland também o decepcionou. Então, a pena, porque esses filmes, né, que eu estou falando para vocês, foram bons filmes que ele fez e que o público não gostou muito e que ele também não gostou muito. Eu achei isso uma tremenda de uma pena do documentário, porque é legal você ver o Stallone saindo, né, da caixinha dele, né, e depois ele chegou à conclusão de que essas experiências fora da caixa não deram muito certo e ele acabou voltando para a caixinha de novo, lá do Rambo, do Rock, coisa e tal. Agora, o filme que realmente deixou ele quebrado,
literalmente, tá? O que fez ele passar por várias cirurgias, coisa e tal, né? Foram os Mercenários 1, né? Que ele disse que nunca mais se recuperou fisicamente, que ele teve que fazer cirurgias, que ele teve fraturas de pescoço, de coluna e teve que fazer várias cirurgias, né? E que ele nunca mais ficou recuperado, né, daquelas fraturas, né? A gente também vai ver os dramas pessoais dele, né, como o filho dele que acabou morrendo, que ele acabou perdendo. Quando ele joga o filho dele para fazer um daqueles rocks lá, acho que foi o Rock 5, se eu não me engano, né? Que ele estava meio que ali também, meio que reproduzindo na vida dele a situação do filme que você via, ele também estava meio que reproduzindo nos filmes. Aliás, ele se coloca muito as experiências de vida, as coisas dele de vida, os dramas, os traumas. Ele joga muito pro filme como se fosse o Stallone que estivesse falando ao invés do Rocky estar falando, né? Então é uma coisa também que ficou muito clara nesse documentário. E finalmente o que acontece? Ele chega a um ponto que ele percebe que estava sendo muito egoísta, que ele só ficava fazendo um filme atrás do outro, coisa e tal, e ele estava deixando a família de lado, que o mais importante era a família dele, a mulher dele e as 3 filhas dele, né? Ele disse que quase perdeu esse casamento pela carreira frenética e conturbada, pela carreira frenética dele, de não parar de trabalhar nunca, coisa e tal. E hoje ele está mais sossegadão, entendeu? Ainda não deixou de fazer seus filmes, né? A gente viu Tulsa King, que foi um grande barato. A gente viu o Samaritano, que foi legalzinho, né? Foi um filme de tiro, porrada e bomba clássico dele, né? Que ele ainda tá trabalhando, mas agora ele tá sabendo dividir mais, né, o tempo de trabalho dele com o tempo da família dele também. E ele fala que hoje muito mais importante do que você dar vida a um personagem tipo Rambo, Rocky, que são personagens fictícios, muito mais importante ele é dar mais importância à família dele, né? E o documentário terminou com esse desfecho interessante, com esse desfecho legal, né? Então foi um bom documentário. Gente, eu só achei meio incompleto porque não entrou a história do cachorro, mas foi um bom documentário, né? Ele mostra uma análise do próprio Stallone sobre os filmes dele, sobre o que ele gostou de fazer, sobre o que ele não gostou de fazer. Lamento muito que ele não tenha gostado de Copton, lamento muito que ele não tenha gostado de Fish, lamento muito que ele não tenha gostado de Taberna do Inferno. Agora pare, senão Mamãe Atira, Tango e Cash, aí ele não pode gostar desses filmes à vontade, que eles são uma merda mesmo, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br. Futuramente a gente conversa mais sobre cinema, sobre documentários, sobre rock, sobre Star Trek, sobre Star Wars, sobre tudo que a gente possa imaginar aqui com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.